vídeo de hoje eu quero falar aí um pouquinho sobre perspectiva positiva do futuro. Tenho recebido bastante mensagens, bastante perguntas, né? Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E eu percebo que tem muita ansiedade, muito medo, e eu sei o que é isso, porque há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, né, enquanto eu estava me planejando para vir para cá, são muitas dúvidas que acabam surgindo. Mas eu quero refletir com vocês aí sobre perspectiva positiva de futuro. Bom, perdoem a cara de cansada, né? Hoje já é sexta-feira, chega no final da semana aí, amanhã eu trabalho, mas hoje já deixei o restaurante todo organizadinho e pude sair mais cedo. Então vou passar um cafezinho moído na hora agora e aí a gente conversa, beleza? Bom, enquanto o café tá passando, e eu tô guardando a louça e colocando a louça na máquina, eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão, né? A perspectiva positiva de futuro. E o que isso tudo tem a ver, né? Porque como eu falei, eu entendo que quando você está no início desse projeto e você está prestes a vir, começa a bater muita ansiedade, muitas dúvidas, né? Às vezes você está num momento da sua vida que você quer arriscar, mas os medos acabam, né, fazendo que você sempre fique duvidando. Será que vale a pena? Será que o momento já passou? E por isso que eu quero trazer essa reflexão. Quando eu escutei esse termo, foi uma coisa que realmente me fez pensar, né, no como minha vida, eu analiso a minha vida no presente e o que eu quero para o futuro e quais são as possibilidades, né, que existem, né, para eu trilhar esse caminho. Então, existe essa perspectiva positiva de futuro, ou seja, o que você faz hoje, né, você trilhando esse caminho, você vai conseguir ter esse retorno. E infelizmente para algumas pessoas, né, e infelizmente foi o que nos moveu a pensar, né, e morar fora e acabamos escolhendo o Canadá e vir para cá, é que na realidade que nós estávamos no Brasil é que nós não tínhamos uma perspectiva positiva de futuro. Nós estávamos no momento das nossas carreiras, eu e meu marido, muito boas, mas havia, né, uma instabilidade ao redor que não nos fazia projetar, né, em ter um retorno ali no nosso trabalho do dia a dia. E muitas coisas a gente começou a sentir que não haviam possibilidades. Um exemplo básico, apesar de, né, no Brasil você ter aí a CLT, né, as leis trabalhistas e tal, que te garantem direito a férias, meu marido por anos e anos não conseguia tirar, né, usufruir de 30 dias de férias, apesar de ser uma lei, porque hoje, né, é mal visto se você tira os 30 dias. Você às vezes tira 20 e vende 10, né? Então assim, você começa a ver que você está colocando muita energia numa coisa, né? Então você coloca muita energia, muito do seu esforço, muito sacrifício, por exemplo, no seu trabalho. E existem instabilidades, né, não te dando esse retorno, não te dando uma perspectiva positiva de futuro. Bom, e o que eu posso falar, né, para vocês que estão aí nesse processo e estão pensando e estão com essas inúmeras dúvidas? Que fora do básico, né, que é a questão da segurança, estabilidade econômica, poder de compra, o que o Canadá, na verdade, hoje, ele oferece pra gente? Perspectiva positiva de futuro. É de você perceber que se você está disposto, né, aqui a trabalhar, a investir no país, a ter raízes aqui no país, ele te dá o retorno. Então, nesses 2 anos e meio, foi o que a gente tem provado isso, né? Que a gente hoje
quando a gente chegou, né? E eu faço muito comparativo até assim, quando a gente chegou onde morávamos, né? Num outro lado da cidade, no tipo de apartamento, e o que a gente podia fazer assim quando você chega. E com 2 anos, né, e meio, ou seja, com o tempo de eu estar formada, de nós dois, né, trabalharmos full time, e nós ainda não estamos nós estamos numa ascensão profissional no mercado de trabalho canadense. E só já com os primeiros frutos a gente já conseguiu mudar muita coisa. Então, assim, o retorno ele é muito rápido. Você não fica só assim, daqui a 5, 10 anos. Fica assim, às vezes, assim, períodos de 6 meses aqui, você já consegue mudar muito. Então, obviamente aqui no canal eu não acabo, tipo, falando muito, ou mostrando muito assim, nossa, olha o que a gente tem e tal. Mas não acho que no foco não é isso, né? Não é o meu foco de vida, mas o que eu acho mais interessante, né, de estar aqui, o que eu posso relatar é que o retorno, né, quando você realmente está disposto a trabalhar, está disposto a fazer as coisas aqui, você tem um retorno de uma forma muito rápida. E porque quando eu comecei o vídeo eu tava ali guardando a louça, botando a louça e tal? Porque às vezes são esses tipos de atividades que acabam fazendo as pessoas ficarem com muito receio da vida daqui. Eu já fiz e sempre falo isso, né? Já fiz um vídeo que foi a troca e tal. E também aquele vídeo que se chama Sinais de Riqueza. O que eu fala o seguinte, são algumas coisas que você acaba abrindo mão do que no Brasil você tem, e aqui a possibilidade é mínima de ter, não porque financeiramente você não pode ter isso, é porque também não faz parte do costume. Então eu acredito que você tem que se inserir na cultura aonde você tá, porque assim você sempre fica se sentindo de fora, né? Um peixe fora d'água, tentando ter um estilo de vida do Brasil aqui. As contas primeiro não vão pagar e você nunca vai estar vivenciando o país. E às vezes algumas pessoas têm muito assim, fica com o pé atrás porque ficam imaginando, né, se conseguem ter esse ritmo de vida onde você vai ter que fazer muitas das coisas que no Brasil às vezes você tem alguém que faça por você. Para quem tem filhos, né, nós temos casais com os filhos aqui, muitos pais ficam com aquela dúvida, né, de não ter a rede de apoio. E eu não estou falando que deve ser fácil, porque eu acho que não deve ser fácil. Eu, em muitas coisas aqui, hoje a gente já começa a ter a nossa rede de apoio de amigos e tal, mas quando você chega, né, até você criar essa rede, é você e seu marido. E quando você tem filhos, vai ser vocês dois vão ter que resolver. Então, se ficar doente, um que não vai trabalhar, ou seja, vai ter que criar, né, formas para que você dê conta. Mas o que eu tenho visto aqui são muitos pais conseguindo sim, e muitos pais percebendo, né, que muitas das coisas que eles tinham no Brasil faziam com que eles não ficassem tão próximos dos filhos. E aqui você não tem como fugir, né? Então, a gente conhece pessoas aí com 2 filhos, às vezes filho pequeno, às vezes filho um pouquinho mais velho, e o que eles têm relatado é que vale muito a pena. Então, eu acho que, e para quem tem filho, essa questão de perspectiva positiva de futuro, isso assim cresce muito. Bom, eu já contei aqui, né, que eu morei quando criança nos Estados Unidos, na verdade por 2 vezes por conta do trabalho do meu pai. Ele foi transferido e é muito interessante, assim, e isso me dá muita força, né? Porque meus pais, meu pai, né, quando ele foi transferido para os Estados Unidos, ele de uma certa forma ele deixou de crescer na empresa, né? Era uma empresa multinacional. Ele meio que deixou de crescer na filial Brasil
né, para ele poder ser transferido para a matriz, né, nos Estados Unidos. Mas ele fez isso porque ele sabia que esse movimento ia abrir portas tanto para mim quanto para o meu irmão. E eu vejo tudo isso daqui, né, essa questão o fato de eu já ter morado fora, num local frio. Eu morei numa cidade de Rochester aqui, que fica bem perto daqui, na verdade. Saber como é morar num local de frio e tal, muito da cultura, fez com que a minha adaptação aqui tenha sido muito fácil. E meu marido, ele sempre fala isso, que se não fosse o fato de eu já saber inglês, já ter tido essa experiência, talvez ele não teria tido essa coragem. E então, assim, uma coisa que meu pai fez lá atrás, né, mais de 20 anos atrás, acabou resultando aqui, abrindo possibilidades, né? E eu acho que para quem tem filhos, né, o meu conselho é: faça isso pelos seus filhos, abra possibilidades. Não estou dizendo que é só o Canadá, que é só imigrar, que é só sair do Brasil, mas com uma forma de reflexão, né? O que você está fazendo hoje está te abrindo possibilidade? Você tem uma perspectiva positiva de futuro? Isso, por exemplo, pode ser você ser perseverante em estudar inglês. Pode ser, que eu sempre falo, né? Veja a sua elegibilidade para o processo de imigração desde o Brasil, né? Não ser pelo college, por estudo, mas às vezes de começar a fazer um francês. E você pode até falar assim: Renata, mas quanto tempo vai demorar eu aprender uma nova língua? Bom, às vezes com, sei lá, 2 anos, você já é o suficiente para você já fazer uma prova, conseguir pontuação. Se você já está nesse processo, você deve entender, ou já devia estar aí trilhando o caminho de entender o que é Express Entry. E talvez também, né, para você ter uma perspectiva positiva de futuro, seja você investir, né, saber administrar melhor a sua questão financeira, para que você tenha mais possibilidades para o futuro, talvez realizando aqui. Eu recebi um comentário que eu achei muito legal, eu acho que é um nickname, não é o nome da pessoa, mas ela falando que é sonho dela vir para o Canadá e deseja realizar isso até 2030, ou seja, uma coisa que está mais para frente. E eu achei muito interessante uma pessoa ter já um projeto um pouquinho, né, médio e longo prazo, porque às vezes a gente é muito imediatista, mas o meu conselho para você que escreveu esse comentário é: faça hoje, né, as escolhas. E para vir para o Canadá seria a língua, né? Se possível, se já tem o inglês, possível aí começar a aprender aí o francês, que é uma coisa que eu quero colocar isso, né, como objetivo de vida. E a questão financeira, que eu já fiz também um vídeo sobre, né, que é o tripé aí, né, a questão financeira, a questão da língua e entender o processo, né, de imigração, e você tá abrindo possibilidades para você tá buscando, né? Você tá sempre numa crescente, você tá se desenvolvendo, você tá amadurecendo. Então, esse é meu conselho aí para vocês, beleza? Qualquer coisa, deixa o seu comentário aqui, dê o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!